Olá, sejam bem-vindos às continuidades do orçamento 159. Nós vamos passar agora a tratativa de desmontagem do equipamento, remoção do disco rígido, para que a gente possa utilizar o computador auxiliar do laboratório para fazer a recuperação desses dados aí que são importantes para o cliente, né? Depois nós vamos seguir com as tratativas, tentando fazer verificações na unidade de disco rígido para ver qual é a integridade dela, para poder ofertar um orçamento bom aí para o cliente, né? Se nós vamos ter que trocar ou não a unidade de disco rígido. Equipamento aberto, com extrema simplicidade, né? Como todo bom Think Century, né? Eles facilitam muito a manutenção da gente, né? Tem a unidade de disco rígido aqui. Vamos dar uma apreciada no sistema trocador de calor dele também para ver como é que tá, se a gente pode fazer algo aqui. Estou percebendo que existe um bom empoeiramento do equipamento e com toda certeza o sistema trocador aqui também vai precisar de atenção, né? Mas como o nosso foco agora é a unidade de disco rígido, nós vamos começar por ela. A gente solta a alça de retenção aqui, puxa o disco rígido para cima, tá ok? Vamos soltar aqui o cabinho da interface SATA. Pronto. Olha que estrutura mais bem pensada, olha que equipamento mais bem otimizado, não? Né? Que coisa fantástica esse equipamento aqui, muito bom equipamento. Legal. Vamos dar continuidade. Eu vou remover o sistema trocador aqui dele, também com bastante simplicidade, né? Feito aí para a gente poder fazer a manutenção com facilidade do equipamento. Vou soltar esses dois caras aqui primeiro. Pronto. Fan, nós vamos fazer a manutenção dele também. E por último nós vamos verificar aqui o estado da pasta térmica, né? Eu tenho aí um acúmulozinho de poeira, que é uma coisa comum, né? Esse equipamento ele trabalha em cima da mesa, né? Ele não trabalha no chão ou próximo ao chão, então a captação de pó é muito menor, né? Ele capta pó como se fosse um notebook, né? Às vezes até menos, né? Porque o notebook ele tem um monte de aberturas por baixo para propiciar uma melhor troca de ares, né? Troca de calor. E esse cara aqui ele é mais fechadinho, né? As aberturas são laterais. Muito bom o equipamento. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos pegar a unidade de disco rígido aqui, tirar ela desse adaptador. Vamos ver se eu lembro como é que isso sai daqui. Eu acho que era só encaixe mesmo. Isso, só encaixe. Pronto, a unidade saiu. Vamos deixar o case aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos uma unidade da Seagate, é uma barracuda de 1 TB. Puxa, esse é um disco muito bom, hein? Realmente vai ser uma calamidade se houver algum problema nele aqui. Bom, antes de iniciar qualquer tratativa nesse equipamento, nessa unidade de disco rígido, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ler ela através da minha bay de HDs externos, para ver se eu consigo localizar os arquivos da minha cliente e preservá-los antes de iniciar as tratativas no disco rígido, tá bem? Então, primeiro, inicialmente, eu vou ver qual é a situação do disco, se a gente consegue enxergar os dados dele. Se sim, eu já vou fazer um backup. E depois disso, nós passamos às tratativas, tá? Então, para isso, nós vamos precisar da nossa boa e velha interface Oracle. Deixa eu ver se eu tenho cabo sobrando aqui para puxar.
Estou com a minha unidade de leitura externa aqui. Vamos colocar o disco na Bay One. Pronto. Acionando a unidade de disco. A unidade foi identificada pelo Frank 1. Vamos aguardar um pouquinho porque ele está montando o volume. O que eu estou percebendo é que, por incrível que pareça, essa unidade de disco rígido está vibrando. Parece que há um desbalanceamento no disco rígido. Ó. Isso não é normal. Isso não é nada normal. O disco rígido está vibrando. Vamos calçar ele aqui um pouco. Para ver se a gente diminui essa vibração aí. Pronto. De fato houve um problema meio grave aqui, viu? Inclusive esse disco rígido já vinha apresentando problemas há algum tempo, tá? Eu estou vendo aqui algumas partições que são inerentes ao check disk do Windows. Ele, desde o mês 2, essa unidade de disco vem apresentando problemas. Ela iniciou problemas no dia 14 de 2 de 2023, ao meio-dia e 50. Esse disco começou a experimentar problemas. Depois disso, ele me criou arquivos de recuperação de setorizações que ele foi. O processo NTFS é um sistema de particionamento inteligente, né? Então, quando ele detecta que existe alguma degradação na unidade de disco no boot, né, ele já propicia ali a correção, né? Se possível, se não for um erro físico da unidade de disco, se esse erro for um erro lógico, né, um desligamento aí por uma falta de luz, um pico de tensão, alguma coisa que possa fazer com que o disco experimente um erro de leitura e escrita, né? Naquele momento você tem uma corrupção de dados e esses dados aí eles podem ser corrigidos através do sistema NTFS, né? Ele vai lá e faz a correção, tá? Só que essas correções foram feitas desde o mês 2, olha, muitas no dia 14. Ele fez, ao meio-dia e 50, ele fez 1, 2, 3, 4, 5 correções de setorização no dia 14 de 2 de 2023. Depois disso, ele passou a apresentar problemas no dia 15, também no dia seguinte, às 15 horas e 2 minutos, 3 e 2 da tarde. E o último registro que eu tenho de correções da unidade de disco rígido foram às 15 horas e 2 minutos do dia 27 de 4 de 2023. Ele teve problemas no dia 26 e 27. Quer dizer, ele apresentou problemas nos dias 14 e 15 de fevereiro. Depois ele começou a apresentar problemas nos dias 26 e 27 de abril, tá bem? E morreu em agosto. O disco já estava avisando, tá? Muito provavelmente a cliente não deve ter percebido, mas algumas notificações sobre falha iminente de hardware já deveriam estar aparecendo no sistema operacional, tá? Bom, feito isso, eu já vi que essa unidade de disco rígido não vai ter condição de recuperação, tá? Ela está com erro de setorização e me parece que ela tem erros de lógica também. Eu vou passar um check disk aqui. Deixa eu só tirar a tela do Frank aqui para vocês verem o que eu estou enxergando aqui. Ó, pessoal, vai haver um momento em que isso não vai ser mais assim, tá? Eu vou ter uma tela virada de frente para minha bancada de trabalho e vai ficar mais fácil para vocês verem. Os arquivos de recuperação que eu me referia são esses daqui, found, né? Ele põe found 000, found 001, found 002, são clusters que ele recuperou durante a correção do NTFS. Aqui estão as datas em que isso aconteceu e o horário, tá bem?
Então eu não sou bidu, né? Eu liguei o computador e o computador está me mostrando quais foram os arquivos de recuperação que ele andou trabalhando. Eu só simplesmente vi a data e qual o horário, tá bom? Então aqui dentro nós devemos ter frações de arquivos. Abrindo aqui, olha lá. Não, aqui peraí, é porque ele está pedindo usuário e senha, né? Mas vamos ver se eu consigo. Aí, consegui, ó. Ó, ele perdeu o diretório, tá? Ele está me falando que aqui existe uma fração de um diretório. E esse CHK no fim da estrutura do arquivo significa que foi um arquivo gerado pelo checkdisk, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um bash de comando aqui no Frank. Vamos executar ele como administrador. O Frank tá ligeiro hoje, hein? Para quem não sabe, o Frank é um dual core, Pentium 2, um Pentium dual core aí, bem velho, né? Bom, vamos lá, deixa eu ver, eu tô com um pedaço de teclado aqui, vamos ver se eu consigo usar ele. Não, o teclado aqui tá morto. Deixa eu trocar o teclado do Frank pra gente poder dar esse comando aí. Eu tenho um teclado auxiliar que eu uso para CPUs desktop. Vamos colocar ela. Esse teclado aqui. Varalzinho aí tá com os dias contados, pessoal. Já comprei aí os passafios, né, que nós vamos utilizar aí para poder fazer a organização dessa montanha de cabos aí que estão entremeando as minhas prateleiras, né? Bom, 2 horas depois vamos conseguir pôr um teclado no Frank. Ó, pessoal, para quem nunca viu o Frank 1, esse é o Frank 1. Ele é montado numa base de madeira, tem uma fontezinha boa, né, que é só dele, só para o uso dele. E esse equipamento fica aberto aí porque eu faço diversos testes usando os slots, as interfaces, etc. Não é uma máquina para judiar mesmo, né? Então, vamos lá. Voltemos ao contexto. Tá, esse está funcionando. Então eu vou dar o comando chk dsk unidade D de dado, 2 pontos. Vamos passar /F /R, que eu quero que ele fixe e tente recuperar aí os arquivos, né? Vamos ver o que acontece nesse tempo. Eu não vou segurar aqui o tempo todo, tá, pessoal? Porque isso é uma coisa que demora bastante. Mas se a gente já tiver algum problema grave, ele já vai mostrar aí logo no começo. Olha, eu estou usando uma ferramenta simples do Windows, eu não estou usando mágica nenhuma, tá? Estou só usando o checkdisk, né? Eu quero que ele me mostre aí quais foram as condições que ele está encontrando agora que eu estou com a unidade desmontada, né? O que é a unidade desmontada? Significa que a unidade não tem o sistema operacional sendo carregado a partir dela, né? Ela não está sendo usada pelo sistema. Ela só ficou como uma unidade adicional ligada aqui na interface Oracle, né, que é essa aqui. Eu já tenho 93% desse estágio inicial aí feito, onde ele está fazendo uma análise da estrutura de arquivos básica, né? Mas eu estou bastante inclinado a acreditar aí que essa unidade de disco rígido está degradando os setores, viu? Vamos guardar mais um pouquinho. Bom, pessoal, eu vou deixar o Frank fazer o serviço dele mais sossegado aí, que isso é uma coisa que a gente sabe que demora um bocado, né? E vou retornar com vocês assim que ele concluir essa verificação e a gente faz uma depuração do que foi encontrado aqui para que vocês possam acompanhar e eu tentar mostrar para vocês quais são as tratativas a seguir, tá bem? Então espero vê-los aí nas continuidades a essas tratativas de recuperação de dados do orçamento 159. Até lá, um abraço, tchau.